porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. São alguns títulos, então, dados a Jesus Cristo, meus irmãos. E algumas desses títulos, eles falam da personalidade, da pessoalidade, falam de quem é o nosso Senhor Jesus. Eu acho muito interessante essa designação ali de Pai da Eternidade, porque quando nós falamos de eternidade, nosso conceito de eternidade é algo que não tem nem princípio nem tem fim. E Jesus é o Pai da eternidade, Jesus ele é maior que a própria eternidade. Esse entendimento foge à nossa lógica. Como acabamos de cantar aqui agora há pouco, dá para a gente ver quão grande é o Senhor. Mas hoje eu queria então, meus irmãos, com a introdução desse texto aí, falando então de Jesus, verificar aqui quais são os diferentes nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo. Queria fazer algumas meditações, inclusive eu quero te dar aí a dica para você depois procurar. Tem um site na internet, chama godquestions.org. Muito bom, você que tem muitas perguntas, muitas dúvidas, pode até acessar lá. E eu estou tirando essa meditação para nós hoje, com base nesses dados, nesses textos que eles, de uma maneira muito brilhante, muito maravilhosa, colocam para nós. Então vamos analisar quais são esses diferentes nomes, esses diferentes títulos de Jesus e o que eles significam para nós, o que eles comunicam para nós, para toda a humanidade, para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que não conhecem aqui no sentido de ter um relacionamento de intimidade, de comunhão com o Senhor Jesus. Muitos conhecem de ouvir falar, muitos conhecem digamos assim, por causa só de um feriado que acontece. Ouvi hoje um testemunho de um muçulmano, de um ex-muçulmano, um testemunho lindo. Ele falou coisas do Corão, né? O Corão é o livro sagrado, o que a Bíblia é para nós, o Corão é para eles. E ele falando de como o Corão fala de Jesus, ele falou de detalhes que eu nunca ouvi. Quando eu estou falando assim, eu nunca ouvi, é porque eu já estudei um pouquinho sobre os muçulmanos, inclusive já estudei com o próprio muçulmano sobre o islamismo, para conhecer um pouco mais. E o que o testemunho dessa pessoa que eu recebi hoje no compartilhamento de vídeo falou algo assim que eu fiquei de boca aberta. O próprio Corão, que exalta a figura do Maomé, e talvez você já tenha ouvido falar dessa religião islâmica aí via mídia, né? Talvez o máximo que você conhece de muçulmano é terrorista. 99,99% dos muçulmanos não são terroristas, mas o 1% que faz um barulho, né? E a gente até, às vezes, tem muito preconceito com relação a essas pessoas, mas enfim, essas pessoas que seguem essa religião islâmica. Mas ele falou, o nome de Jesus aparece mais vezes no Corão do que o nome do próprio Maomé. E Maomé, quando entrega esse Corão, ele entrega esse Corão dizendo que para combater a Bíblia, para ser uma religião, digamos assim, que se opõe ao cristianismo. E o islamismo hoje, ele se opõe fortemente ao cristianismo. E por incrível que pareça, o Corão fala mais de Jesus do que do Maomé, que é o fundador da religião, que nasceu para combater, para, digamos, destruir. E aí esse destruir eu queria que você entendesse de uma forma, entre aspas, né? O cristianismo. Olha que coisa interessante, como que Jesus é poderoso, como que Jesus realmente muda a história e coordena e governa e lidera a história da humanidade. De acordo então com esses especialistas aqui, a Bíblia vai ter cerca de 200 nomes e títulos diferentes de Jesus. Alguns desses que a gente está vendo nesse texto não dá nem para a gente analisar aqui,
tempo seria muito curto para falar sobre todos eles. Cerca de 200 nomes e títulos de Jesus que são encontrados na Bíblia. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns deles. Álvaro, eu queria pedir que você ficasse aí, meu caro, que você digitasse rapidamente aí Efésios capítulo 2, versículo 20, vai falar de Jesus Cristo, o primeiro deles, né, essa natureza de Jesus. E é claro, eu estou pedindo para colocar ali, mas você pode ficar à vontade de consultar a sua Bíblia, de consultar o seu celular aí, não tem problema nenhum não. Mas o primeiro deles, esse Efésios 2,20, dizendo para nós que Jesus Cristo é a pedra angular. E é interessante, meus irmãos, que essa ideia de pedra angular, Jesus é o que sustenta dois lados, e nos dias de hoje a gente pode falar dois lados que são opostos. A ideia de pedra angular aqui, eu ficava imaginando antes, eu não entendia o que é essa pedra angular, né? A pedra do edifício. A gente olha assim, se eu tirar um tijolo da parede, o prédio inteiro não vai cair. A gente sabe disso. Mas quando a Bíblia fala a respeito de Jesus ser essa pedra angular, se essa pedra é removida, o prédio todo cai, o edifício, a construção toda cai. Mas qual a ideia? Bem, essa pedra angular não é uma pedra angular de um prédio de 4 pilares, como a gente costuma, como a maioria das construções. Nesse tempo, nos tempos de Jesus aqui, nessas épocas, principalmente os romanos desenvolveram uma técnica de construção de pontes. Você com certeza já viu em filmes, castelos, esses castelos medievais, as janelas dos castelos, elas são um formato, fazendo tipo uma concha, né? um ângulo assim. E principalmente as pontes romanas, elas usavam essa técnica de construção. A gente está vendo hoje em São Vicente, tem familiar nosso que mora lá, tem uma ponte que está barrada. E até o Jair Bolsonaro gravou um vídeo falando da ponte dos Barreiros, eu fiquei sabendo disso hoje, aqui que está prestes a cair. Aqui em São Paulo, aquela ponte, que não é exatamente uma ponte, um viaduto, né, caiu lá e ficou um tempão parado. A gente vê ponte caindo aí, ponte de 10, 15, 20 anos. Tem ponte romana que até hoje foram feitas pelos romanos lá, estão de pé. Mas o que eles faziam? Eles iam colocando pedras, e quando chegava lá no topo, é uma pedra que ela era encaixada, e a pressão dessa pedra fazia com que todas os outros dois pilares ali estavam construídos. Aliás, a gente tem um engenheiro, se eu estiver falando besteira, você levanta a mão aí, irmão, e me desminta, por favor. E aquela pedra, ela é a última a ser colocada. Colocou aquela pedra, tirou, né, as ferramentas, os andaimes, sei lá como é que é o nome disso aí, tira aquilo, pronto, ela não cai. Mas se alguém conseguir tirar aquela pedrinha, o resto cai tudo. E principalmente, e para que eles faziam isso? Pontes. E para que serve pontes? Para unir dois extremos que estão separados. Você faz ponte sobre um rio para unir uma margem de um rio à margem de outro rio, que elas nunca se encontrarão se não for através dessa ponte. E Jesus Cristo, olha, nós, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, essa pedra que une os fundamentos. O apóstolo Paulo está falando aí, em outras palavras, da mensagem do Velho Testamento para os judeus, a mensagem do Novo Testamento para os gentios. Jesus Cristo une judeu e gentio. Ele é a pedra que une essas duas coisas. Então, ele é a pedra que une todas as coisas. O mundo inteiro, e principalmente o Brasil hoje, nós vivemos uma polarização política muito grande. Há uma polarização não só na política, há polarização na teologia, mas na política hoje a gente tem visto isso, né? Gente que deixa de frequentar a igreja por causa de político. Eu não vou naquela igreja não porque eu sei que o outro irmão defende o outro, não defende o que eu defendo, e a gente vê isso. E Jesus é capaz de unir essas duas pessoas. No grupo dos apóstolos nós temos ali duas pessoas que a gente poderia dizer, olha, eles eram água e óleo. Era o Mateus, perdão, né? Mateus e o Simão Zelote.
Eles eram politicamente exatamente o contrário do outro. E, no entanto, ambos ali, unidos por Cristo. Jesus Cristo é essa pedra angular. Jesus Cristo é esse que une dois extremos. Jesus Cristo que une um marido e uma esposa. Às vezes o homem e a mulher pensam tão diferente, mas é Jesus Cristo que une essas duas famílias, essas duas pessoas. Segundo, Jesus Cristo, primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15 também fala-nos a respeito de Jesus como o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo não é a primeira coisa que Deus criou, como vai dizer o testemunho de Jeová. Se ele bater na sua porta, ele vai citar este versículo. Está vendo? Jesus foi a primeira coisa que Jeová criou. Há um erro aqui estrondoso. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vê o versículo 16, só para a gente ficar dentro do contexto, expandir um pouquinho mais. Porque Jesus Cristo, ele não é, então, a primeira coisa a ser criada, mas ele é aquele que governa sobre todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se teria sido feito. O dizer que Jesus é o primogênito de toda a criatura, porque o versículo 16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, ele é o primogênito da criação, ele está acima da criação, ele vem primeiro à criação, porque todas as coisas foram criadas por ele. As coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Então ele não é a primeira criação de Deus. Ele criou todas as coisas, ele tem a primazia, porque ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. Meus irmãos, hoje nós temos alguns avanços tecnológicos que nos permitem ver, e está rolando um vídeo, é uma versão nova de um vídeo muito antigo, a gente já até passou aqui há muito tempo atrás, mas esse vídeo mais recente tem assim uma imagem de uma mulher, ela está deitada numa campina, olhando para cima, e aí é como se tivesse uma câmera focando a mulher, e essa câmera vai subindo, vai distanciando, e aí vai dando ali a distância, 1 metro, 100 metros, 500, 1.000 metros, 10.000 metros, 1 milhão de metros, e aí vai embora, até chegar a 1 trilhão de trilhão de trilhão de trilhão de metros, aí você já saiu do universo observável hoje, né? Só que aí, à medida que vai distanciando, você vai ver, quem hoje não tem um celular que não olhou lá o mapas, né? Aí tem aquela visão do satélite de cima. Quantos aqui já não procurou o seu endereço? Eu estou aqui, né? Eu lembro quando o Google colocou o Street View aqui no Brasil, o Google me filmou, eu estava num shopping lá em Praia Grande, eu estava saindo do shopping e vi quando o carrinho passou. Aí quando ele colocou isso no ar, eu fui lá procurar para ver se era eu, e era eu mesmo. Só que eles embaçam o rosto, né? Eu sabia que era porque eu vi o carrinho passar, eu falei, vai estar lá, né? Quem nunca teve essa curiosidade de olhar ali, né? Então você olha de cima, a visão de satélite, então é essa visão que esse vídeo tem, e ele vai distanciando. Esse universo todo, essa gigantice, será que a gente pode falar assim, né? Desse universo todo, tudo isso foi criado pelo Senhor Jesus, todas essas coisas. Mas depois o vídeo começa a fazer a viagem de volta, e ele vem descendo, aí vai, chega no olho, aí foca todo o olho, vê a íris do olho, aí ele vai descendo, entra na célula, na veia, na célula, depois vai para o núcleo da célula, e o fóton, o próton, sei lá, aí eu me perco nisso, eu não sou da área das ciências, né, da biologia, sei lá, tá? Mas o negócio vai diminuindo, e chega num determinado momento em que parece que está no universo de volta. A coisa é uma coisa impressionante.
ou seja, um Deus que governa todas essas coisas e que fez todas essas coisas. Ele é o primogênito de todas as coisas. Ainda em Efésios 1:22, também no 4:15 e no 5:23, os 3 versos vão falar de um outro título de Jesus, Jesus o cabeça da igreja. Jesus Cristo não é uma entidade ou uma liderança como essas que nós temos, um rei, ou um pastor, um papa, sei lá, um governante supremo, alguma coisa nesse sentido. Não, Jesus Cristo não é simplesmente isso. Jesus Cristo, ele é para nós aquele que lidera, aquele que governa. Efésios 1:22 então diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, como aquele que lidera, aquele que governa. Nós temos esse exemplo, ou essa analogia com o corpo humano. Quando nós olhamos para nós, a gente tem essa dimensão de que é a cabeça que governa todas as coisas. A gente não para pensar nos nossos movimentos que fazemos, mas o nosso cérebro, alguns cientistas já fizeram um estudo, meus irmãos. Você sabe que hoje existem ultra, mega, supercomputadores. Computadores capazes de fazer cálculos assim trilhões de vezes muito mais rápido. O seu celular, se você colocar aí 2.358.000 vezes 980 milhões, ele te dá o resultado na hora. Se você fosse fazer essa conta ali no papel, você ia demorar uma semana, e olhe lá. Mas você veja a rapidez com que um computador consegue hoje fazer uma coisa dessa. Existem computadores 1 bilhão de vezes mais rápidos do que um celular desse. São computadores, eu já vi as fotos de um deles, eles ocupam o equivalente a uns 10 estádios de futebol, 10 campos de futebol. É uma coisa imensa, é uma sala com um monte de racks de computadores, e na verdade você vê um monte de equipamentos, mas todos eles funcionam como se fosse um único computador só. Está lá na China. E o negócio comanda tudo. Se você... eu estava falando agora há pouco com o meu filho, né? De repente você está com o seu celular aí, ok Google, aí ele vai aparecer aí alguma coisa. Eu falei, eu desabilito esse negócio, porque ele está ouvindo tudo que eu estou falando, vai saber depois o que ele vai fazer com o que eu estou falando. Eu conto uma mentira e vai me desmascarar depois, como que eu vou ficar? Mas a nossa privacidade já foi embora, e os computadores estão lá. Mas, meus irmãos, o seu cérebro, ele é muito mais rápido do que esse computador chinês, e que se bobear, já deve ter um outro mais rápido ainda, porque quando eu fiquei sabendo disso, deve ter uns 2 anos atrás já. Você sabe que a tecnologia avança. Eu faço, sempre que falo disso, eu faço uma brincadeira com as pessoas, eu falo, tenta colocar o dedo no olho, né? Chegar e fazer assim, estica o braço, agora põe o dedo no olho, você faz assim. A quantidade de cálculos matemáticos que o cérebro tem que fazer para você colocar o dedo no olho e não furar seu próprio olho, não machucar, porque mas você faz pressão demais, você sabe que para, né? Você não vai errar nunca. A quantidade de cálculos matemáticos que o seu cérebro faz, ele precisa calcular o tamanho do seu braço, a distância que o seu olho está, um tal de vetor, porque o negócio não é linha reta, né? Você está vendo, o meu braço faz essa voltinha aqui. E quem dá vida para nós é o Senhor Jesus. A nossa vida vem dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele idealizou, ele projetou o meu cérebro, o seu e de todos os quase 7 bilhões. Se ele já não chegou a 7 bilhões de seres humanos vivos, né? Fora os que já morreram e os outros que já foram. Meus irmãos, eu poderia falar horas a respeito dessa grandeza do Senhor Jesus Cristo, de como ele é o cabeça não só da igreja, mas o cabeça de toda a criação. É ele que sustenta tudo isso.
Atos 3,14, o Salmo 16,10, quando fala que Deus não permitiria que o seu santo veria a corrupção, falando da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo, tanto na sua natureza divina, quanto na sua natureza humana. Jesus é a fonte de santidade de todos nós. Mas, Atos 3,14, mas vós negaste o santo e o justo, se referindo a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Santo na sua natureza divina, santo como absolutamente puro, mas santo também na sua natureza humana, como alguém que esteve nesse mundo, que não pecou e serve como um exemplo, como um modelo para que nós possamos querer ser como Jesus, para que nós possamos seguir, prosseguir em ter a natureza, em ter o comportamento, a natureza não, mas em ter um comportamento, em ter a atitude, em viver como Jesus viveu, ser aquilo que nós já sabemos. A palavra Cristo aqui, né? Cristão, melhor dizendo, a palavra cristão, ela no português parece um aumentativo, né? Mas no original é o contrário, é diminutivo, né? Se Jesus é o Cristo, se Jesus ele é o Cristo, a palavra Cristo, o Messias, né? Se Jesus ele é o Cristo, os seus seguidores passaram a ser chamados de cristãos um tempo depois, como um termo até pejorativo, né? Os cristinhos, né? Se estivessem falando em português, eles iriam falar cristinho, ou seja, os pequenos cristos, os imitadores de Cristo. É o que nós deveríamos ser como cristãos, santos em todo o nosso procedimento. Mas Jesus Cristo também ele é juiz. Atos capítulo 10, versículo 42, nós vamos ler assim que projetar aqui, fala de Jesus Cristo como o Senhor, aquele que foi comissionado pelo Deus Pai para julgar o mundo, julgar todas as pessoas e para distribuir para aqueles que o recebem como o seu Senhor o dom da vida eterna, para entregar no dia do juízo os nossos galardões. Jesus Cristo é o santo e justo juiz. Como eu disse, o texto de Atos 10:40 fala de Jesus como esse. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Passa mais um para mim, 42, 41 e 42. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. 42. Travou? Bom, se você está com a Bíblia aberta aí, quem abriu? Pode ler para mim. O versículo 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Isso. Jesus Cristo como o santo juiz, o justo juiz, designado por Deus para julgar aqueles que não o receberam e para presentear aqueles que o receberam com as recompensas da eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Também conhecemos e cantamos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Até cantamos uma música que tem exatamente essa frase aqui. Em 1 Timóteo capítulo 6,15, Deus nos fala a respeito disso. Jesus tem o domínio e a autoridade sobre toda a terra, sobre todos os reis, sobre todos os governantes, e ninguém pode impedi-lo de realizar seus propósitos. É Ele que dirige tudo como lhe agrada. Meus irmãos, se nós tivéssemos mais, digamos assim, confiança, a palavra certa aqui seria confiança nessas coisas, nós não viveríamos assim, às vezes tão desesperados quando algumas coisas não estão bem.
quando não vai bem nas questões sociais, na questão política, não tem trabalho, ou mesmo nos momentos de enfermidades, nos momentos de dificuldades todas, é porque nós não confiamos em Jesus. Você sabe, todo mundo fala que avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Tem um programa num canal de TV, chama Desastres Aéreos, e é um programa jornalístico que fala sobre todos os grandes desastres de aviões que matam muitas pessoas e tudo mais. E quanto mais eu assisto aquilo, mais eu vou perdendo o medo de voar num avião. Eu fiz isso 2 vezes só, por estrita necessidade, só se for mesmo para poder evangelizar. E da última vez que eu fui, eu estava no avião lá morrendo de medo. Eu fui e voltei com medo, né? Avião, meu Deus, eu lembro que tinha até acontecido há não muito tempo o último desastre de um avião que bateu no outro e caiu lá na Amazônia, né? Aquele que pegou, enfim, um bateu no outro, e evidentemente o avião que caiu com muitos passageiros, lógico, morreram todos. E aí eu só ficava pensando, ai meu Deus, e se isso aqui cair, não sei o quê. Eu fiquei o tempo, foi perda de tempo, né? Porque o avião foi, voltou. Se eu tivesse sido relaxado, tranquilo, eu vi gente andando para lá, para cá. Tinha muito crente dentro desse avião. Aí sabe que crente quando junta com outros assim, começa a cantar, né? Então, aí tinha lá um missionário, o pastor Ezequias, já esteve aqui conosco, cantando, falando, enfim, tudo tranquilo. Mas o que? É a falta de conhecimento, é a falta de confiança que me fez ficar desesperado. Até porque, se a gente for pensar, olha, o que vai adiantar? Se tiver que cair, cai mesmo, né? E não é o meu medo de cair que vai fazer com que ele não caia. Então é melhor não ter medo, né? Mas não é por isso, porque realmente é uma coisa realmente muito segura. E às vezes, irmãos, nós andamos ansiosos porque não confiamos, nós não realmente depositamos toda a nossa certeza, ou porque nós não conhecemos, ou porque não lemos a Bíblia o suficiente para sempre nos lembrar disso, que Jesus Cristo está cuidando de todas as coisas. Eu até cito, eu não sei com detalhes aqui, mas o pastor John Piper, um americano, ele tem uma fala, um livro, um artigo, uma coisa assim, ele falando como o seu câncer pode glorificar a Deus. Acho que o texto do artigo dele é não desperdice o seu câncer, eu acho que até esse é o texto. Então ele falando sobre isso, porque ele teve um câncer e no primeiro momento ele se desesperou, mas depois ele falou, poxa, mas se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então o meu câncer é para a glória de Deus. E é isso ele, né? Bom, ele sobreviveu e testemunhou, enfim, glorificou a Deus por causa disso. Ou seja, nós nos desesperamos e nos ansiamos, ficamos ansiosos, porque de fato nós não estamos confiando que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em João 8,12, nós temos um outro título de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ele entrou nesse mundo escurecido pelo pecado. Irmãos, Jesus é que, de fato, é a solução. Jesus é que ilumina. Jesus é que nos tira dos efeitos do pecado, que torna em nada os efeitos do pecado em nós, quando nós o recebemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque foi por meio da obra dele e das suas palavras que Deus trouxe luz para nós, para que nós possamos enxergar. Eu sei que você já tentou, isso já aconteceu com você muitas vezes, você levanta de madrugada, está tudo escuro, e aí você vai ali meio que tateando, né? E acendeu uma luz, se enxerga perfeitamente e anda perfeitamente. Claro, a analogia é essa. Jesus Cristo abre os nossos olhos, ou ilumina, para que os nossos olhos possam enxergar no meio da escuridão. E aí, alguém já me perguntou algumas vezes, mesmo aqui na igreja, mesmo na nossa caminhada evangélica, na nossa caminhada cristã, e todo crente, durante toda a sua vida, ele estará num contínuo crescimento cristão. Por isso a gente fala sobre a necessidade do discipulado,
de termos os nossos pequenos grupos de discipulado, para que um possa ajudar o outro nessa caminhada. Mas às vezes eu tenho algumas atitudes, alguns comportamentos relacionados a algumas coisas, e aí alguém até me questiona, mas antes você não se importava com tal coisa? E eu me lembro da frase de Jesus, antes eu era cego, uma frase dos evangelhos, né? Antes eu era cego, agora eu vejo. Não é porque antes, ainda que sendo crente, eu não enxergava algo como sendo, se não pecado, um pecado claro, tácito, mas algo inconveniente, ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, algo que é inconveniente. Então, nós só conseguimos enxergar as coisas inconvenientes à medida que Jesus vai iluminando o ambiente para que a gente possa enxergar corretamente. Jesus é a luz que tira o pecado do mundo. Em Isaías 9,6, nós vimos ali, não precisa projetar, Jesus Cristo é o príncipe da paz. E meus irmãos, aqui, príncipe da paz, aqui, essa paz bíblica, não uma paz como uma ausência de guerras, simplesmente isso. Mas, imagina você, no meio de uma confusão toda, você estar em paz, estar tranquilo, paz não só na questão da guerra ou em oposição à guerra ou diferente de guerra, mas muitas vezes em meio ao caos, em meio à confusão, em meio somente a notícias ruins e desagradáveis, a gente tem aquela tranquilidade, aquela segurança de que Jesus está conosco. Jesus é o príncipe da paz nesse sentido. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o unigênito do Pai, Jesus Cristo, ele como Filho de Deus, os evangelhos vão chamar Jesus de Filho de Deus. Aí nós teríamos várias passagens, mas você sabe disso. Isso afirma e aponta a natureza divina de Jesus Cristo. Jesus, ele sempre foi, é e será eternamente Deus divino, assim como o Pai. Mas também nos evangelhos nós veremos também muitas vezes Jesus sendo identificado, sendo chamado de Filho do Homem. Nesse sentido, meus irmãos, afirma que ainda que Jesus tenha a natureza divina, ele também teve uma natureza humana, como qualquer um de nós. E veja, a necessidade de Jesus ter encarnado, e por isso quando a gente fala do Natal, quando a gente fala do nascimento de Jesus, isso nos passa desapercebido. E nós, os crentes, muitas vezes falamos, o Natal é quando Jesus nasce no seu coração, mas uma das razões pelas quais Jesus deve nascer, deve encarnar, deve tornar-se um homem, porque na sua grandeza, na sua justiça, no seu plano perfeito, Deus disse que os homens, o homem que pecar, aquele que pecar, esse vai morrer. E aí, homem, não enquanto uma pessoa, mas enquanto humanidade, a humanidade inteira pecou. E a dívida para com Deus, ela é a dívida do homem. Ninguém pode pagar a dívida de uma outra pessoa, uma dívida no sentido de crime, uma dívida no sentido de pecado. Por mais que você ame, e aí a gente vai colocar um pai, uma mãe, ame um filho, se o filho comete um crime passivo de ser punido de cadeia, o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa não pode chegar lá e falar para o juiz, olha, o senhor condenou o fulano aqui a 30 anos de cadeia, mas é o seguinte, eu gosto muito dele, eu vou para a cadeia no lugar dele, solta ele e eu vou ser preso. Isso não funciona, porque isso não é justiça. O que cometeu o crime é o que tem que pagar pelo crime. Então nós teríamos, e a sentença foi dada, teríamos que morrer. No entanto, por não sermos divinos, nós não poderíamos morrer e voltar a viver. Mas Jesus Cristo, como Deus que é,
e se tornou um homem, e um homem puro, sem pecado. Por isso o seu sangue, apesar de um sangue humano como o meu e o seu, mas puro, sem pecado, ele pôde morrer para pagar a dívida da humanidade e tornar a viver. Por isso é o que nós dizemos que Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Meus irmãos, ainda bastante outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou parar por aqui. Jesus Cristo é a palavra, assim, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo foi, quando João diz que foi por ele que foi feito todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. E quando nós vamos para Gênesis e vemos que tudo que Deus fez pelo poder da sua palavra, e disse Deus. E se Jesus é a palavra de Deus, logo Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele é a palavra de Deus, foi ele que fez todas as coisas. Jesus Cristo é a palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra de vida, Jesus Cristo é o próprio Deus. A Bíblia vai dizer sobre Jesus ser o princípio e o fim, o Emanuel, que nós vimos ali também do Isaías, o Deus presente sempre conosco, o Deus Todo-Poderoso, o Deus e único verdadeiro, pão da vida, o noivo, o redentor, o bom pastor, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, o mediador, a rocha eterna, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como eu disse, se fôssemos falar de todos, nós teríamos que ficar aqui a noite inteira, mas principalmente, meus irmãos, uma das coisas que a Bíblia fala, e vai falar de Jesus, falando do Pai, mas também de Jesus, que Jesus Cristo, ele é amor, assim como o Pai é amor, Jesus Cristo é amor, e foi esse amor de Deus incondicional, esse amor de Jesus que o levou à cruz para morrer por mim, para morrer por você. E o que Jesus Cristo exige de nós é que nós aceitemos a nossa condição de pecadores e de que nós não temos mérito algum para apresentar a Ele e dizer para Ele: olha, Senhor, o Senhor precisa me salvar por causa disso. Eu dei muita esmola, eu fui um bom filho, eu fui um bom marido, uma boa esposa, eu fui um bom crente. Enfim, absolutamente nada que nós fizemos. Até porque todos esses bom filho, marido, esposa, crente, cidadão, é mentira, porque nós não somos nada disso. A gente sabe que não é. Mas, ainda que pudéssemos ser, não foi por isso que Deus perdoou os nossos pecados. Deus perdoou os nossos pecados porque Jesus derramou seu sangue puro na cruz. E Jesus derramou seu sangue puro na cruz porque Ele nos ama, porque Ele é amor. Jesus ama você. Então, se você não tem a convicção, se você não tem a certeza, não é um achismo, é uma convicção. Você sabe que hoje está calor porque você, mais ou menos, a temperatura está na faixa de uns 28, 26, 28 graus hoje. Então você sabe que está calor porque você tem consciência, você tem entendimento da temperatura e você diz que está calor. Não é porque você acha que está. Da mesma forma, se você não tem certeza de que está a caminho do céu, você precisa fazer o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Reconhecer que é um pecador. Reconhecer que os seus méritos não poderão levá-lo para o céu. Reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode levá-lo, é o único que pode apontar o caminho, porque foi Ele quem morreu. Aceitar humildemente o sacrifício de Jesus e confessá-lo: Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Quando nós tomamos essa decisão, aí a gente pode ter certeza de que estará com o Senhor Jesus, se Ele voltar essa noite. Entrega a sua vida a Cristo. Confessa Jesus como seu único Senhor. Ele nasceu,
Ele viveu entre nós e ele morreu para derramar o seu sangue por você.